Irmãos e irmãs, hoje nós contemplamos a criação do homem e da mulher, do gênero humano, um ato de amor feito por Deus. Homem e mulher, criados à sua imagem e semelhança, com a mesma dignidade, com a mesma honra. Não importa o gênero, não importa a idade, não importa a classe econômica, todos nós somos iguais diante de Deus. E por isso, toda a vida é e deve ser sempre considerada sagrada. Hoje de manhã, na missa das crianças, eu perguntei para as crianças: quantas pessoas vocês estão vendo aqui à frente? A maioria delas responderam 5. Eu falei: tem certeza? Aí olharam de novo e falaram: não, tem 6, padre. Aonde está a 6ª criança? Na barriga da mamãe. Também é um ser humano, revestido de dignidade, um presente de Deus. Agradeço, muito obrigado, né? Temos aqui a representante da gestante com o seu bebê, uma criança, uma jovem, um homem, uma pessoa representando os idosos, né? Todos, né? Embora a dona Nilza não seja idosa, ela acorda todo sábado de madrugada e vem ajudar o padre, né, dona Nilza? Então nós temos aqui, representando a nossa comunidade, toda a vida é preciosa. Obrigado, peço uma salva de palmas para ele. Nós fizemos essa apresentação porque hoje, de fato, as leituras falam da dignidade da vida do ser humano. Quando nós vemos a criação do homem segundo a Bíblia, é lógico, a Bíblia não é um livro de ciências, nem de medicina, nem de história, é um livro de fé. E conta a criação do homem a partir daquilo que era possível às pessoas daquela época. Há mais de 2.500 anos antes de Cristo, quase 5.000 anos antes de nós. E aquelas pessoas já conheciam diversas artes, mas quando eles vão descrever como Deus criou o ser humano, eles escolhem dizer que Deus esculpiu o ser humano do barro. Para quê? Para recordar a nossa origem humilde? Não só por isso, mas de todas as artes, a escultura no barro tem uma coisa particular. Se nós desenhamos, precisamos de um lápis, de uma caneta e papel. Se nós formos pintar, precisamos de pincel e tinta. Se formos esculpir, precisamos do cinzel, do equipamento necessário para fazer uma escultura. Quem esculpe no barro toca com as próprias mãos. Embora feitos do barro, seres humanos, todos nós carregamos em nós o toque de Deus. Todos nós somos sagrados, porque criados à imagem e semelhança dele, a partir de um gesto de amor. Deus cria por amor, e também por amor, ele envia, conforme nos diz São Paulo na segunda leitura, o seu Filho, feito um de nós. É esse o significado dessa frase no início da leitura, que diz que Jesus Cristo se fez um pouco menor que os anjos. Nós sabemos que ele é infinitamente maior do que os anjos, porque ele é o Filho unigênito do Pai. Quando os anjos foram criados, ele estava junto com o Pai operando a criação. Mas o Salmo 7, se eu não me engano, diz: pouco menos que um Deus tu o criaste, falando do gênero humano. Ele se fez um de nós. Desde o momento que o Filho de Deus assumiu dentro do ventre da Virgem Maria a forma humana, a vida humana torna-se ainda mais sagrada. E por que Deus cria o homem e a mulher? É interessante porque a princípio dá a impressão que é uma visão um pouco machista. Primeiro é criado o homem, depois do lado do homem é criado a mulher. Mas veja que interessante, é quase como se o homem fosse um esboço, o rascunho. E aí Deus olhou para aquela coisa, coitadinho, e falou: ele não se vira sozinho, que judiação. É o homem, não é? É o homem. O homem. Aí falou: agora sim nós vamos caprichar e fazer a coisa perfeita. E aí ele cria a mulher. Pois é.
Tem gente que acha que a igreja é machista porque padre só pode ser homem. Eu falo que quem fala isso não entende nada da igreja. Tira as mulheres da igreja para ver o que sobra, não é? Mas olha só, tira as mulheres da família para ver o que sobra, não é verdade? Por isso, o homem e mulher, olha que interessante, Deus tira simbolicamente a mulher da costela, do lado, não do pé porque ela não é submissa ao homem, nem da cabeça porque o homem não é submissa a ela, mas do lado, porque são companheiros, são iguais em dignidade, em honra, mas não são idênticos, porque cada um tem a sua identidade própria. Homem e mulher não podem ser idênticos porque são complementares. E aí se revela a sabedoria de Deus desde a criação. E é por isso que Jesus traz essas palavras tão duras à primeira vista no Evangelho de hoje. Palavras que poderiam causar sofrimento aos olhos da sociedade, onde se fala tanto do divórcio, da divisão, da falta de compromisso. Vocês viram como Jesus pega pesado no Evangelho de hoje? Capítulo 10 do Evangelho de São Marcos. Desde o princípio Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Significa uma só vida, um só destino, para compartilharem juntos, para um cuidar do outro. E depois ele acrescenta: quem se divorciar da sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E a mesma coisa em relação à mulher com o seu marido. Não se trata aqui de um julgamento, muito menos de uma coisa subjetiva. Conheço casais de segunda união, pessoas que passaram pela dor do divórcio, pela dor de ver os seus sonhos falharem, e muitas vezes sem culpa própria. É lógico que Deus não é cego a isso. Deus é misericórdia, Deus é amor. E conheço casais de segunda união que dão exemplos vivos diante da comunidade de fé, de esperança, de ardor. Não se trata de um julgamento, mas o que Deus pretende aqui? Ratificar a seriedade desse compromisso. Deus ama o ser humano, ama o homem e a mulher, e por isso Ele ama a família, porque não tem outro meio para se formar um homem e a mulher saudáveis. Irmãos e irmãs, desde o princípio se unem num só destino, mas se nós pensarmos bem, a família, o papel do pai e o papel da mãe são insubstituíveis enquanto defensores da vida. Hoje tenta-se relativizar esse papel, relativizando-se a família. As famílias que passaram por uma dificuldade de separação carregam esse peso e sabem o quanto é difícil, porque pode até existir ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-filho. E a vida tem que ser protegida, e o amor não acaba. É um drama, é um sofrimento, e por isso não pode ser relativizado. Não podemos cair na consciência dessa sociedade de hoje, que não vê o compromisso como uma coisa sadia, como uma coisa séria. E o fruto disso é nós vermos o ponto ao qual nós chegamos hoje. Na vigília, ontem nós fizemos uma vigília de 10 horas de oração, revezando, pedido pelo nosso país, pela nossa igreja. E eu rezava assim: Senhor, dá uma luz para o nosso país, ou então volta logo, porque está difícil. A coisa não está fácil não. A violência que nós estamos expostos é uma coisa terrível. Agora, quando nós falamos de violência, nós não podemos deixar de falar da educação dos jovens. Por que os jovens são tão expostos à violência, às drogas, ao vício, ao abandono? Nós podemos apontar para a escola. A escola é uma parte do problema, mas a raiz de tudo, nós sabemos onde está. Quando ninguém se sente responsável pela educação dos jovens,
A família empurra para o Estado empurra para as famílias que têm mais condições põem numa escola particular. Olha, se a família não proteger a vida, ela estará extremamente vulnerável a todo tipo de perigo, espiritual, físico, social. Não podemos tampar o sol com a peneira. Essas palavras que nós ouvimos, embora tão antigas, o Evangelho, 2000 anos, a leitura do Gênesis, imemorável, né? Como eu falei, escrita pelo menos há 4000 anos, continuam trazendo um compromisso verdadeiro, uma coisa autêntica da nossa fé. Nós acreditamos na força da família e acreditamos que a vida tem que ser protegida. Jesus, depois de falar da sacralidade do matrimônio, do casal, do compromisso do homem para com a mulher e da dignidade deles, ele quebra um outro paradigma daquela época. As pessoas levavam as crianças para que Jesus abençoasse. E os apóstolos, muito chatos, não, tira essas crianças daqui, Jesus não é babá. E ele fala, não, por favor, deixem vir as minhas criancinhas, não as impeçam, porque quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. É interessante ver o papel simbólico da criança nessa leitura. O que significava a criança no antigo Israel? Se você olhar o Evangelho de São Mateus, por exemplo, que é um evangelho bem judaizante, bem na linguagem dos judeus da época, alguns detalhes, por exemplo, a multiplicação dos pães. Você olhar lá, quantas pessoas estavam, e fala assim, havia lá cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Mulher e criança não servia nem para aumentar o número. A criança não era detentora de direito. A criança era como que propriedade dos pais, sendo lícito às vezes até que se vendesse as filhas em matrimônio, como ainda acontece em algumas regiões do mundo, por interesse, tal do casamento arranjado, o dote. Quando Jesus diz, tragam as minhas crianças, ele diz, não existe vida que não conte, não existe vida humana que não seja importante. Desde o princípio, cada um de nós é amado e escolhido por Deus. Por isso hoje, nós queremos pedir a Deus pelas famílias, agradecer pelo dom da vida de cada irmão e irmã, e sobretudo, mostrar que nós somos também, com a ajuda de Deus, protetores das famílias. Há um projeto de lei que foi feito pelos cristãos chamado Estatuto do Nascituro, e há uma data nacional. Amanhã é considerado o dia do nascituro. Nascituro é a pessoa que está para nascer, ou seja, o bebê na barriga da mãe. Esse estatuto estabelece diversas metas que visam proteger a vida das mães, das gestantes, dando a ela acesso aos recursos de saúde necessários e, ao mesmo tempo, proteger a vida da criança, do feto. Nós não podemos ser, ao mesmo tempo, amantes desse Jesus que diz, deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçais, e dizer que uma vida humana não conta, porque nós ainda não vimos o rostinho dele. Toda vida humana conta. No final das missas, em cada porta, haverá uma lista de abaixo-assinados para nós encaminharmos às assembleias legislativas, nas diferentes esferas, para pressionar o poder público a proteger a vida. Eu peço a todos que assinem. Se hoje você está com pressa, não dá tempo, volte depois com o tempo na secretaria da igreja, pergunte como você pode fazer para assinar. Nós vamos mostrar a esse mundo que não crê mais na família, que não crê mais no valor da vida, um mundo que convulsiona por causa daquilo tudo que ele mesmo destruiu, que sim, na nossa sociedade existem cristãos, e sim, nós nos importamos com a vida e cremos que toda a vida é sagrada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.